Pessoal, de volta aos nossos estudos de geografia, dessa vez retomando ao primeiro capítulo, algumas coisas eu acredito que precisam ser reforçadas aqui, né? Então, o primeiro capítulo, regionalizações do mundo, a gente tem uma charge já logo na entrada aqui, que nos ajuda a compreender um pouquinho o que vai ser falado nesse capítulo, né? Nós temos aqui a imagem de um globo terrestre e na parte superior um pessoal ali comendo, bebendo, festejando, né, cantando, tem música e tal, né, notinhas musicais. E na parte de baixo, alguém aqui reclamando, batendo com a vassoura, né, como se fosse um apartamento que alguém está fazendo barulho em cima. Então, o grande conceito desse capítulo é mostrar essas diferenças, né, existentes entre um lugar e o outro e como é que se faz para entender esse tipo de separação, esse tipo de regionalização, como o próprio texto nomeia, né, chama. Ok? Para começar o estudo desse tema, deixa eu passar aqui para a página seguinte, aqui alguns conceitos preliminares, deixa eu aumentar o zoom para facilitar a nossa visualização. Aqui a gente tem de cara já um mapinha, né? Esse mapa utiliza a projeção de Robinson, é um tipo de projeção cartográfica, projeção cilíndrica. O objetivo dela é mostrar mais claramente aqui as partes, as massas de terra. Mas na verdade, esse mapa aqui ele está nos mostrando um tipo de regionalização, né? Essa regionalização aqui com base nos continentes, né? América do Norte, América Central e América do Sul, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Então, essa é uma maneira de regionalizar o mundo em continentes, uma maneira que foi encontrada para melhor representar aqui, nesse caso, as massas terrestres, mas que pode ser entendida de várias formas, né? A gente tem os países aqui dentro e nos ajuda a entender a política um pouco, como é que acontece aqui as relações entre um país e o outro, né? Por conta das fronteiras e tal. Mas, falando do tema regionalização, é importante chamar atenção para alguns primeiros assuntos, né? O primeiro aqui está grifado aqui em negrito, né? Eurocêntrica. Esse tipo de representação aqui, de representação cartográfica, é uma representação eurocêntrica. O nome significa que a Europa é colocada no centro e com base nela, então, são dispostos os demais continentes, né? Como se a Europa estivesse no centro do mundo. Aqui a gente tem Europa e África, né? Mas a ideia, essa representação chama eurocêntrica. Então, com base nela, nós temos abaixo da Europa o hemisfério sul, à direita, né, o hemisfério leste e à esquerda o hemisfério oeste, né, chamado também de oriental e ocidental, certo? Esse é um tipo de representação, como eu falei para vocês. Não significa que a Terra está dividida dessa forma, não significa que o planeta está assim dividido. Na verdade, nosso planeta é redondo, né? E a gente pode ver que não tem sentido a gente dizer que a Europa está no centro, ou que a África está no centro, ou que a Ásia está no centro. A gente não tem um centro, partindo do ponto de vista do formato do planeta Terra, certo? Seguindo um pouquinho, um outro tema que é importante a gente entender para fazer essa regionalização é o Estado, território e soberania nacional. Então, como o próprio nome diz aqui, o Estado, esse conceito de Estado, tem a ver com um governo, uma população e um território, né? Então, população, governo e território, uma única região, com soberania. Quando a gente fala de soberania, significa essa outra palavra aqui, ó, um poder autônomo, né? Poder autônomo. Soberania nacional, falada novamente aqui embaixo, então tem a ver com um poder autônomo, né? O poder que tem cada estado de se organizar juridicamente, ou seja, de fazer as suas próprias leis. Quando a gente fala num poder que tem cada estado, a gente não pode esquecer que o estado então tem a ver com uma população, um governo e um território. Portanto, esse poder, essa soberania, ela diz respeito dentro desse território, certo? Outra palavra aqui em negrito. A próxima palavra em negrito é fronteiras. Então, por que fronteiras? Porque fronteira é o limite de um território, certo? Então, como se a gente tivesse aqui as linhas fronteiriças do território, né? Os limites, até onde vai aquele território. Se a gente pensasse na sala de aula, as paredes poderiam ser chamadas de fronteiras da nossa sala de aula, certo? A nossa sala de aula vai até aquelas paredes ali. Além dos conceitos de Estado, soberania nacional, que tem tudo a ver com autonomia, né? O poder exercido dentro do Estado,
território e fronteiras, nós temos aqui também o conceito de país, que é a próxima palavra em negrito, né? Ou seja, um país tem muito a ver com o Estado nacional, certo? É uma unidade político-administrativa, é o nome que se dá. Esse nome por quê? Porque ela tem uma autonomia, né? Uma soberania nacional, então tem uma forma de organizar política e administrativamente essas coisas, então tem um certo poder ali dentro. E esse país, então, é formado por uma população que habita um território, ou seja, estamos falando de um poder, uma população e um território. Portanto, Estado, país, são coisas muito similares, né? Se a gente seguir aqui adiante, a gente vai ver que, ó, país, ou seja, uma unidade político-administrativa formada por uma população que habita um território próprio e possui um governo que a representa por meio de um conjunto de instituições que formam o Estado. Portanto, o Estado e país são coisas muito similares sob esse ponto de vista, ok? Seguindo, então, qual é o papel do Estado nesse momento? O papel do Estado na esfera internacional e na esfera local. Quando a gente está falando de Estado na esfera internacional, as relações acontecem entre diferentes Estados, certo? Então, diferentes países que negociam uns com os outros com o objetivo de chegar a algum tipo de decisão em comum entre os países, né? Quando a gente fala do Estado em esfera local, daí o Estado, esse poder do Estado está restrito ao seu território, como já falamos anteriormente. Importante entendermos também que o Estado tem algumas formas de organização, né? Uma das formas de organização do Estado é a forma de organização do próprio governo, né? Lembre-se, o governo existe dentro do Estado, é um tipo de poder que existe dentro do Estado para administrá-lo, né? Então, existem basicamente duas formas de governo definidas. Essas duas formas de governo nós chamamos de monarquia, em negrito aqui, e república. Então, quando temos uma monarquia, significa que temos um rei, um monarca, um imperador, certo? A grande característica dessa monarquia é que esse poder do monarca, ele é hereditário, ou seja, o monarca não é eleito, né? O rei, o imperador, o príncipe não são eleitos. Esse poder passa hereditariamente de pai para filho, dentro da família. E quando falamos de uma república, então, no caso da república, como aqui embaixo fala, na república o governante é investido de poder pela população. Ou seja, é o povo que escolhe quem será o governante. Diferente da monarquia, que o poder do rei ele passa dentro da família, né? De pai para filho e para neto e assim segue. Ok? Bom, além da forma de governo, nós temos também o regime de governo, né? Então, os regimes de governo são divididos basicamente em dois também. A gente pode chamar de democrático e autocrático. Quando falamos de um regime democrático, significa que o poder, novamente aqui, emana do povo, né? Democracia, governo do povo. Ou seja, é o povo que escolhe alguns representantes que vão decidir o que vai ser feito a respeito das normas que regem aquele território no qual a gente está se referindo, certo? Então, o povo escolhe alguns representantes e esses representantes vão definir como será organizado, como será administrado aquele território. No caso de um regime autocrático, existe uma pessoa no governo e ela é a responsável por definir como será organizado, como será administrado aquele território. O poder é de uma só pessoa, então, certo? Aqui a gente não está para julgar monarquia ou república, democrático ou autocrático, mas é importante chamar sempre a atenção de que toda a vida estamos falando de uma pessoa, né? Na monarquia existe uma pessoa, que pode ser o rei, o imperador. Na república existem pessoas que são indicadas pelo povo. Num regime de governo existe o democrático, que tem pessoas indicadas pelo povo. Num autocrático existe novamente uma pessoa. Então é importante ficar claro, não é bem o tipo de regime ou a forma de governo que vai fazer a grande diferença, e sim as pessoas que estão ocupando aqueles cargos, ok? Bom, além dos regimes, nós temos também os sistemas de governo, que estão nesse segundo parágrafo aqui, né? Sistema de governo basicamente dividido em dois, novamente, o parlamentarismo e o presidencialismo. Bom, diferenças básicas entre os dois, né? O parlamentarismo é constituído por um parlamento, como o próprio nome diz, onde existem ministros. Esses ministros são então eleitos pelo povo, normalmente, e esses ministros são encarregados de escolher uma pessoa
que vai ser o chefe de governo, ou seja, vai ocupar mais ou menos o papel do presidente aí. Esse cara é chamado de primeiro-ministro. Então, elegem-se os ministros dentro do parlamento e esses ministros, então, escolhem um representante que será chamado de primeiro-ministro. O regime parlamentarista, ele pode existir tanto na monarquia quanto na república. Inclusive, existe um modelo de parlamentarismo presidencialista, uma coisa meio misturada, aí, né? Onde existe a figura de um presidente também, certo? Mas esse presidente ele não é o chefe de governo, ele é só o chefe de Estado, ele faz mais ou menos aquela função do rei. Lembre-se, governo e Estado. Estado tem essas atribuições maiores que a gente falou anteriormente, e o chefe de governo é aquele que vai especificamente administrar. No caso do parlamentarismo, então, o chefe de governo é o primeiro-ministro. Normalmente, meu cachorro aqui começou a latir agora, né? Vamos torcer para ele ficar quietinho. Bom, normalmente, no parlamentarismo, existe um rei, né? Os parlamentarismos mais comuns aí assim, existe um rei, mais famosos, digamos assim, né? Como o da Inglaterra, né? Na Inglaterra nós temos um rei, ou uma rainha no caso, né? E ela é a rainha, mas na verdade não é ela que governa o país. Quem governa o país é o primeiro-ministro, certo? Que é eleito, escolhido dentro dos ministros do parlamento. Falando do presidencialismo agora, o presidencialismo a gente conhece mais, é o sistema utilizado no Brasil, né, o sistema de governo utilizado no Brasil, onde o presidente é escolhido pelo povo e o presidente, então, indica, né, escolhe os seus ministros. Os ministros, então, seriam os responsáveis por diferentes áreas dentro daquele governo. Então, por exemplo, existe um ministro da Saúde, existe o ministro da Economia, existe o ministro da Educação, existe o ministro da Ciência e Tecnologia e assim diferentes ministros de acordo com a forma que o presidente resolveu organizar a administração do seu governo, certo? Então, o presidente indica os ministros, né? Esses ministros que eu estou falando aqui são os ministros responsáveis por essas partes do governo, né? Além disso, o povo também escolhe os representantes do poder legislativo, então, que é um pouco confundido, assim, mais ou menos se mistura com a ideia do parlamento. Aqui no Brasil, então, nós não temos exatamente o nome um parlamento, temos um Senado Federal e uma Câmara de Deputados, certo? O Senado e essa Câmara fazem mais ou menos a função de um parlamento, certo? Não é igual, mas a gente pode trazer aqui como exemplo para um pouco, assim, nortear os nossos estudos, certo? Bom, então, no presidencialismo, o povo escolhe o presidente escolhe os seus ministros, são aqueles responsáveis por organizar as diferentes áreas do governo do presidente, certo? O povo também escolhe alguns representantes do poder legislativo, que são, no caso do Brasil, os deputados e os senadores. Existe um outro ministro que tem sido muito falado aí no momento, são os ministros do Poder Judiciário, né? O nosso livro aqui não fala, mas os ministros do Poder Judiciário também são eleitos ou indicados pelo presidente, né? Não eleitos, são indicados pelo presidente, mas na verdade o presidente não indica todos de uma vez. O presidente indica um, o outro presidente indica outro, e assim os presidentes que vão passando vão indicando ministros que permanecem por bastante tempo naquele cargo ali, né? Alguns ministros permanecem por mais de 30 anos naquele cargo. Nesse atual ministério, o Supremo Tribunal Federal, onde existem os ministros do Judiciário, né, do Poder Judiciário, existem hoje ministros que foram indicados lá pelo presidente Sarney, lá 30 anos atrás quase, pelo presidente Fernando Henrique, pelo presidente Lula, pela presidente Dilma, pelo presidente Temer e agora um novo ministro que está entrando por indicação do presidente Bolsonaro. Certo? Então, esses ministros são um pouquinho diferentes, né? São ministros do Poder Judiciário, então a função deles é um pouco diferente daquela que a gente se referia anteriormente, que são os ministros do governo do presidente, né? Aqueles que tomam conta de determinadas áreas, certo? Seguindo um pouco, então, aqui nós temos um exemplo, né, da Inglaterra, né, com o Big Ben aqui assim, certo? Que a Inglaterra é um dos países, né, onde existe uma monarquia, certo? E essa monarquia é um sistema parlamentarista, ok? Não é presidencialismo, lá é parlamentarismo. Então tem a rainha e um parlamento,
com um primeiro-ministro. Seguindo aqui, o próximo conceito que a gente precisa discutir é a nação e Estado-nação. Então, do ponto de vista mais amplo, como já está escrito aqui, né, nação tem a ver com povo, com algumas semelhanças entre o povo. Então, é muito comum se usar a expressão assim aqui no Brasil, aqui em Florianópolis, por exemplo, né, ou na grande Florianópolis, a expressão nação alvinegra, né, se referindo aos torcedores do Figueirense. Ou a nação do Avaí, a nação do Flamengo, e assim, os times de futebol têm o hábito, né, de utilizar o nome nação para representar as suas torcidas. Então a gente pode ver que nação, de forma geral, tem um conceito muito relacionado a características comuns. Nesse caso, a gente está falando de torcer por um mesmo time de futebol. Mas poderiam ser diversas características, como, por exemplo, cor da pele, tipo de língua, né, que é falada, hábitos culturais, tipo de alimentos que se costuma consumir. Então, o nome nação, o termo nação, de forma geral, tem a ver com características semelhantes entre um povo, certo? Mas a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, aqui tem em negrito, o cachorro não está muito quieto, né? Se eu disser para vocês que ele está latindo por causa da tartaruga, imagina, tem uma tartaruga aqui em casa e ele está estressado com a tartaruga porque a tartaruga está indo na direção dele. Daqui a pouco ele se acalma, eu acho. Vamos seguir aqui. Bom, o conceito de nação, então, adotado pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela define como um povo que habita um determinado território com um governo próprio que o representa. Então, esse conceito de nação aqui tem muito a ver com aquele conceito anterior que a gente estava falando lá de Estado, nação, de país, né? Inclusive é chamado aqui de Estado-nação. Por quê? Nós temos um povo habitando um território, né, um espaço territorial, e com um governo próprio. Então, tem muito a ver com o termo falado anteriormente, né? Deixa eu resolver aquilo de lá, senão a gente não vai conseguir seguir na aula aqui. Peraí. Pronto. Tirei a tartaruga de perto do cachorro e o cachorro já saiu. Se a tartaruga não voltar, a gente vai seguir em paz. Bom, seguindo aqui, então, nós temos, né, o conceito de nação e Estado-nação. Né? Nação, então, de forma geral, relacionada a características comuns de um povo, e o termo Estado-nação aí tem muita semelhança com a que a gente discutia antes, que tem a ver com país e nação, né? Porque temos um povo que habita um determinado território e tem um governo próprio, ok? Seguindo aqui, a gente tem um exemplo da população curda, né? Essa é uma nação que vive em vários países. Aqui já gerou guerra bastante, aí, bastante problema, né? Opa, diminui muito aqui o som, certo? Seguindo, então, aqui tem mais um tema que merece ser discutido, que é o tema nacionalidade, né? Nacionalidade vem do termo nação e tem a ver com uma pessoa, então, que está relacionada àquela nação, né? Ele chama aqui de algum vínculo jurídico. Ou seja, nós aqui que nascemos no Brasil, temos a nacionalidade brasileira. Isso nos confere alguns direitos e deveres como cidadãos brasileiros, certo? Essa nacionalidade também pode ser adquirida, né? Por exemplo, alguns brasileiros aqui, que são descendentes de portugueses, eles têm nacionalidade portuguesa também, certo? Ou seja, como os nossos antepassados, alguns vieram de Portugal, isso nos deu, para alguns de nós, uma nacionalidade, uma dupla nacionalidade, nacionalidade brasileira e nacionalidade portuguesa. Isso acontece também com uma população de origem alemã aqui na nossa região, né? Uma população de origem italiana aqui na nossa região, enfim, alguns povos que colonizaram aqui o nosso estado aí por volta de 1800, né? E também os portugueses lá no início de 1500 e tantos, né? Esses povos acabaram transmitindo, em alguns casos, a sua nacionalidade para aqueles que moravam aqui, que moram aqui ainda, né? Uma outra maneira de conseguir nacionalidade ou naturalização é quando a gente vai trabalhar em algum lugar, né, ou estudar em algum lugar. Então, existem alguns países que têm estruturas de nacionalizar algumas pessoas, ou naturalizar, a palavra utilizada é essa, né, naturalização. Então,
por exemplo, o Canadá é um país que chama alguns tipos de imigrantes, né? A Nova Zelândia é um país que chama alguns tipos de imigrantes, a Austrália é um país que também chama alguns tipos de imigrantes, e para naturalizá-los. É claro que isso está muito relacionado a, a características ou habilidades, né, desses imigrantes. Então, assim, por exemplo, vai que a Austrália está precisando de arquitetos, por exemplo. Então, existe um programa oficial de imigração onde a Austrália aceita arquitetos de outros países, né? Então, eles chegando lá e fazendo uma prova para comprovar a sua habilidade como arquitetos, né? Validando o seu diploma de arquiteto, entrando com um processo, eles podem pedir a naturalização. E aí é como se eles ganhassem uma dupla cidadania, né? Então, existe a possibilidade de a gente morar num outro país e ganhar a cidadania daquele país nesses casos, certo? Seguindo, finalmente, então, entrando exatamente no tema de regionalização, né? Em linhas gerais, o que é regionalizar? Certo? Então, regionalizar tem a ver com separar, certo? Separar algum território em regiões específicas de acordo com o objetivo de estudo. Então, a gente pode usar diferentes formas para regionalizar, certo? E essa forma de regionalização vai depender daquilo que a gente quer estudar, certo? Então, esse tema regionalizar não se aplica única e exclusivamente à geografia ou a mapas, certo? Ele é muito utilizado no mercado também, por exemplo, né? O mercado como um todo. Imaginem vocês ele até traz um exemplo aqui. Vamos pegar um outro exemplo qualquer. Imaginem uma fábrica de brinquedos. Essa fábrica de brinquedos, uma fábrica de jogos, aí vamos pegar um tema mais atual, uma fábrica de jogos. Ela desenvolve jogos e ela vende no Brasil inteiro. E aí ela acaba montando uma estrutura de vendas regionalizada. Por exemplo, ela descobre que na região sul do Brasil, os jogos mais vendidos são o jogo A e o jogo B. E na região norte do Brasil são o jogo B e o jogo C. Então ela monta estruturas de venda, de entrega, né, de distribuição desses jogos, de maneira que ela melhor atenda a essas duas regiões. Então ela acabou regionalizando também o território com base num conceito de mercado, né, entendendo onde que vendia mais um produto, onde que vendia mais o outro produto. Isso é muito utilizado na indústria de alimentos, por exemplo, né? Alguns alimentos são mais consumidos na região sul, outros alimentos são mais consumidos na região norte, na região centro-oeste, e por conta disso as empresas precisam montar estruturas de regionalização internas para elas, para melhor distribuir esses alimentos, melhor entender as necessidades daqueles consumidores ali, certo? Então, o termo regionalizar tem a ver com isso, separar diferentes espaços de acordo com um objetivo a ser estudado, né? De forma geral, a gente pode utilizar duas maneiras de regionalizar, né? A gente pode utilizar critérios físicos, ou seja, aqueles naturais, né? Como clima, relevo, vegetação, hidrografia, né? Rios, pluviosidade, chuva, enfim. Podemos usar critérios naturais ou poderíamos usar critérios sociais, ou seja, aqueles critérios relacionados à sociedade, ao desenvolvimento econômico, ao tipo de língua que se fala, à cultura do lugar, enfim, critérios desse tipo relacionados à sociedade. Aqui o livro traz primeiro o critério físico, né? Deixa a palavra geologia em negrito, aqui já está destacado, né? O conjunto de terrenos e rochas que compõem a estrutura da Terra. Portanto, a geologia tem a ver com o terreno, né? Com a formação do terreno ali, a terra que está, terrenos e rochas, ele fala, né? Então imaginem vocês que uma região onde tem muitas rochas é uma região que sofre a erosão de maneira mais lenta, né? Pode demorar milhões de anos para a chuva conseguir desmanchar uma rocha grande. Já se nessa região tem um território mais arenoso, né? Esse solo arenoso ele pode ser levado pela chuva, pelo vento, de maneira muito mais fácil do que uma grande rocha, certo? Então, a geologia, o tipo de terreno, pode ser utilizado como uma maneira de regionalização, de acordo com aquilo que a gente quiser estudar, certo? Esse mapa aqui de baixo, que novamente é um mapa, uma projeção de Robinson, né?
ela tenta deixar a Terra meio redonda, assim um pouquinho, né? Ela está mostrando a estrutura geológica da Terra, né? Dividido em bacias sedimentares, dobramentos modernos, maciços antigos e escudos antigos. Né? Isso aqui foi tema lá da sexta série para vocês, né? Espero que esteja todo mundo fera aí, certo? Mas o Brasil, então, com uma grande região vermelhinha aqui de escudos antigos, né? O Brasil, então, um terreno bem antigo, né? Uma das rochas mais antigas aí da história da Terra, né? E também esse verdinho que tem a ver com bacias sedimentares, certo? Ou seja, um terreno aqui um pouco mais fofo, né? Mais arenoso, assim, digamos, certo? Bom, aqui embaixo a gente tem um outro mapa, que é um mapa da pluviosidade. Mesmo tipo de projeção, vocês podem ver, né? Mas aqui ele está representando a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva, né? Pluviosidade tem a ver com quantidade de chuva. Então, dos mais escurinhos aqui, o azul mais escuro significa maior quantidade de chuva, 2.000 milímetros para mais, e o mais clarinho, o branquinho ali, até zero, né? Ou seja, não chove nada durante o ano, né? Então, de 0 a 250 milímetros. Já falei para vocês como é que mede, né, essa a quantidade de chuva. Então a ideia é que coloca-se um medidor, né, uma coluna de vidro graduada, assim, milímetro por milímetro, e durante a chuva é só observar a quantidade de chuva que cai dentro daquela coluna, né, de vidro. Então se caiu 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, mas lembrem-se que assim, 2.000 milímetros, né, a cada 10 milímetros a gente tem 1 centímetro. Então, a cada 1.000 milímetros nós temos 1 metro. 2.000 milímetros nós temos 2 metros. Significa que em um ano, então, se tivéssemos essa coluna deixada naquela região ali, com pluviosidade de 2.000 milímetros, em um ano essa coluna iria se encher de água, certo? A ideia, simplificadamente, é essa aqui da pluviosidade. O que é interessante nesses dois mapas, um mapa da geologia e um mapa da pluviosidade, é que sobrepondo os dois mapas, ou seja, colocando um em cima do outro, nós temos esse mapa aqui, aproximadamente, né? Um mapa chamado de domínios morfoclimáticos. Então, no caso de um domínio morfoclimático, nesse caso aconteceu a sobreposição desses dois mapas, né? Aqui embaixo está escrito já, né? Olha lá. Os domínios morfoclimáticos constituem regiões que apresentam uma combinação de condições climáticas, relevo e de vegetação própria. Lembre-se que dependendo do tipo do solo, do tipo do terreno, né, eu terei um tipo de vegetação. Imaginem vocês que árvore não nasce em cima de pedra, certo? Então, para que nasçam grandes árvores, eu preciso ter um solo um pouco mais arenoso, onde tem a terra, né, suficiente para a árvore se firmar, as raízes dela se firmarem. Então, se eu tiver só pedra, a árvore não pode nascer. Isso acaba constituindo diferentes vegetações, já nas regiões onde tem solos mais propícios a receberem mais árvores, né, pelo menos uma camada de solo suficiente para receber as raízes da árvore, né? E isso acaba, as árvores, a própria vegetação, acaba influenciando também nas condições climáticas, né? Isso também vai influenciar no relevo, que por sua vez também influencia nas condições climáticas, e o relevo também vai influenciar na própria vegetação, né? O relevo, às grandes altitudes, tem um tipo de vegetação, as regiões mais próximas do nível do mar já tem outro tipo de vegetação. Então, esses três fatores aqui, clima, relevo e vegetação, eles interferem um no outro, né? Se relacionam mutuamente, e isso acaba criando uma caracterização, uma regionalização, que foi chamada aqui no Brasil, por um geógrafo brasileiro lá em 1977, né, de domínios morfoclimáticos. Esses domínios morfoclimáticos têm a ver, então, com esse tipo de ecossistemas, digamos, que existe aqui. Não é exatamente o nome ecossistema, é domínio morfoclimático, mas para que a gente entenda, né, a gente pode citar alguns. Ó. O domínio equatorial amazônico, esse grande verde aqui assim, o domínio equatorial pacífico, que é esse que fica mais do outro lado aqui, o tropical atlântico, aqui assim, né? E assim a gente vai tendo vários aqui, ó, certo? Todos os tipos de domínios morfoclimáticos existentes aqui na América do Sul. Essa regionalização aqui, então, ela foi feita sobrepondo-se dois mapas, o mapa da geologia e o mapa da pluviosidade. Sobrepondo-se esses dois mapas, identificou-se que existiam características que estavam relacionadas com essas duas condições, então criou-se os domínios morfoclimáticos, ok? Seguindo um pouquinho mais, aqui. Bom,
A gente falou bastante de mapa, né? Quando a gente fala de mapa ou de cartografia, né, essa ciência, né, responsável por representar o território num plano, né, num mapa, essa ciência se utiliza de algumas convenções, né, algumas representações. Então aqui a gente tem alguns exemplos dessas representações, né, pontinhos ou bolinhas, né, de uma bolinha mais vazada, uma borda um pouco maior, mais grossa, né, até que uma bolinha cheia aqui, ou diferentes texturas, né, um cinza mais clarinho, né, mais escuro, ou com linhas, né, aqui tem pontinhos, aqui tem linhas, ou cores, certo? Do amarelo até um marrom, enfim, são diferentes formas de representação. Quando é possível, é interessante que a gente mantenha uma certa ordem, né, uma escala, uma gradação, assim, uma hierarquia de cores, como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para você, aqui, nesse mapa aqui. Esse que é um mapa de temperatura, né? Lá em janeiro, pelo mundo afora. Então, o mapa de temperatura ele está representando onde é mais quente e onde é mais frio. Onde é mais frio, ele representa por esse azul mais escuro. Onde é mais quente, ele representa por esse vermelho, aqui assim, lá no mês de janeiro, né? Então a gente vê que existe uma ordem nas cores, assim, né? De uma cor mais fria, representando o azul, até uma cor mais quente, representada pelo vermelho, né? O laranja e o vermelho, ok? Então sempre que for possível utilizar essa graduação, a gente utiliza, mesmo que não tenha, não existam cores ali para representar, mas se a gente utilizar, como está aqui na anterior, né? Se a gente utilizar texturas, como aqui tem textura, né? Pontinhos mais fechados, ou pontinhos mais abertos, ou linhas mais próximas, ou linhas mais afastadas, ou bolinhas, né? A gente deve respeitar essa graduação, sempre que houver possibilidade, como é o caso de um mapa de temperatura, né? Aqui a gente já tem um outro mapa diferente dos domínios morfoclimáticos, então não tem muita relação de graduação entre um e outro, né? Não teria muito sentido a gente usar isso. Então a gente pode usar qualquer um dos critérios, não tem essa necessidade de graduação, é isso que eu quero deixar claro, né? Aqui o autor optou por utilizar o, as cores, né? E a gente tem o domínio amazônico, esse verdão aqui, o domínio do cerrado, certo? Essa amarelo aqui ele chama de uma faixa de transição, né? Ou seja, não é cerrado mais, mas também não é Amazônia ainda, então está se transformando uma região na outra. O domínio da Caatinga, esse rosadinho aqui, certo? Também tem essa faixa de transição no meio. O domínio dos mares de morros, né? Onde tem muitas montanhas aqui no litoral do Brasil, vão até lá no extremo sul do Brasil, né? Certo? Também toda essa zona de transição no caminho, certo? O domínio da araucária, aqui no sul, todo mundo que já foi para a serra aí já viu essas araucárias, né? Essas árvores grandonas que dão o pinhão para nós aqui, que tem esses meio braços abertos assim, certo? O domínio das pradarias, para quem já viajou para o Rio Grande do Sul, ou é gaúcho aí, tá, oriundo do Rio Grande do Sul, lá nessa região mais do sul e do interior do Rio Grande do Sul está o domínio da pradaria, né, onde tem campos muito longos, muita criação de gado, né? E aqui, né, novamente, essa faixa de transição, então esse pedacinho amarelo, lembra-se que a faixa de transição existe em todos eles, ó. Claro, porque aqui no caso não é mais araucária, né? Aqui nesse amarelinho aqui não é mais araucária, mas também ainda não é mares de morros. Então está uma faixa de transição, por isso esse amarelinho, claro, aqui tem em todos os lugares, né? A vegetação está se transformando, ok? Pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula nós discutiremos os critérios sociais. Lembre-se que falamos que a regionalização utiliza basicamente dois critérios, critério físico e critério social. Aqui nós demos alguns exemplos de critérios físicos, ok? Eu continuo à disposição de vocês pelo WhatsApp dos líderes, pelo Sistema Educar Web, no chat do Sistema Educar Web, ou todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã, numa aula online, né? Pelo sistema Meet, tá certo? O link para essa aula está na própria atividade, é só vocês clicarem lá e serão direcionados para a aula na quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, ao vivo, ok? Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e nos vemos na próxima semana.